nossa escola bíblica. Nós estamos retomando as aulas, as gravações, neste ano de 2023. E, conforme a providência do Senhor nos dá, nós vamos iniciar com Esdras e Neemias. E, na sequência, nós vamos ver alguns outros livros que têm a ver com Esdras e com Neemias. Providencial porque nós estamos falando do retorno do povo de Deus a Jerusalém, a cidade santa. Nós estamos falando da restauração do altar, da restauração do templo, da restauração dos muros. Isto é providencial. Isto é muito importante nesse início de ano. Então, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ore ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Antes de nós falarmos sobre o livro de Esdras e, na sequência, o livro de Neemias, é importante nós observarmos este quadro que foi construído com os acontecimentos, para que você saiba, se situe onde as coisas estão colocadas, a ordem em que as coisas aconteceram. Então veja lá, nós temos aqui, a primeira menção que eu quero fazer é do rei Nabucodonosor. Este Nabucodonosor não é o primeiro, é o segundo Nabucodonosor. Às vezes a Bíblia só fala o nome dele, não fala a ordem em que ele acontece. Então, às vezes a Bíblia só diz Nabucodonosor. Mas este é o Nabucodonosor II. Existiu um antes dele com o mesmo nome. Este reinou de 604 a 562. E o que é importante no reinado de Nabucodonosor? A queda de Jerusalém e a destruição do templo. Então começamos aqui. Por que caiu Jerusalém e por que o templo foi destruído? Porque o povo estava em idolatria, o povo estava em pecado. E de tanto Deus avisar, mandar profetas, nada disso adiantou. Eles fecharam os seus ouvidos para o que Deus estava falando e então Deus permitiu que Nabucodonosor da Babilônia fosse até Jerusalém, destruísse totalmente a cidade e destruísse totalmente o templo. Pois muito bem, depois de um tempo de cativeiro, Deus levanta Ciro. Este Ciro reina por um pouco de tempo. Ele reina de 539 a 530. Lembre-se que nós estamos nos aproximando do ano zero, que é o nascimento de Jesus, e, portanto, a contagem vai para trás. O que acontece aqui em Ciro? Acontece o início da nossa história de Esdras e Neemias. Acontece em 538 um decreto de Ciro determinando que os povos voltem aos seus lugares, e isso acontece também com os judeus. Os primeiros a retornar são Zorobabel e Jesua. Em 537, 36 por aí, até ir a Jerusalém, é uma distância razoável, até iniciar tudo, nós temos aqui 537, 536, a data do início da reconstrução do templo. A primeira coisa que se faz é reconstruir o altar e reconstruir o templo. Na época de Cambises, 530 a 522, nós não temos nenhuma data importante, nada que vale a pena mencionar agora. Depois nós vamos falar o que aconteceu, mas agora não tem nenhuma data importante. A data importante vai acontecer no reinado do primeiro Dario, Dario I, que reinou de 521 a 486. E aqui nós vamos ter em 520, um ano depois dele iniciar a reinar, nós vamos observar
que o povo havia ficado negligente, indolente, não fazendo o que devia ser feito na reconstrução do templo, e aí Deus levanta Ageu e Zacarias. A gente vai ver os vídeos desses dois profetas mais para frente. Então, em 516, a reconstrução é completada. Então, depois de Deus mandar Ageu e Zacarias. No tempo de Xerxes, também chamado de Assuero, tanto faz você chamá-lo de Xerxes ou Assuero. Na Bíblia, em algumas Bíblias Xerxes, em algumas Bíblias Assuero. Ele responde por esses dois nomes. Ele reina de 486 a 465, 64, às vezes a data não é muito precisa. E aqui nós temos já no início a história de Esther, que tem um livro à parte que nós também vamos tratar no livro de Esther, o que Deus tem para nós. 464 a 423 foi Artaxerxes o primeiro dos Artaxerxes. Aqui acontecem várias questões importantes. Aqui Esdras vai a Jerusalém, a fortificação de Jerusalém para, depois Neemias vai para Jerusalém e depois de um tempo lá em Jerusalém, ele retoma até Artaxerxes, fazendo um relatório, porque Artaxerxes assim determina para Neemias, e daí, depois de fazer esse relatório, ele volta para Jerusalém. Então aqui nós vamos ter uma grande parte do livro de Esdras, do livro de Neemias, acontece nesta época aqui. 423 até 404 é o Dario II, já é um segundo Dario, e aqui acontece duas descobertas arqueológicas que comprovam o livro de Esdras, que comprovam o livro de Neemias e que mostram como é que era a vida deles nesta época. Então aqui nós encontramos em 410 uma carta na cidade de Elefantina, uma carta dos judeus desta cidade elefantina para Joanã, que era um sumo sacerdote de Jerusalém. E depois é encontrado também uma carta datada de 407, também em Elefantina, para Bagoas. Bagoas era, nesta época, o governador de Judá, e aos filhos de Sambalá. A gente vai falar bastante de Sambalá. Lembrem-se que Sambalá é um nome comum. Ele era governador da Samaria, ele vai aparecer no livro de Esdras, ele vai aparecer no livro de Neemias, e este Sambalá aqui de 407 não é o mesmo Sambalá. Existiram, alguns indicam também que o nome Sambalá não é bem o nome de uma pessoa, mas é um nome de uma posição. O que acontece é que era muito comum os pais darem nomes aos seus filhos e aos seus netos com o seu próprio nome, o nome do seu antecessor. Então, Sambalá era um nome bastante comum na Samaria e a posição dele era de governador. Para fecharmos aqui, nós temos Artaxerxes II, que vai de 404 a 359, depois Artaxerxes III, que começa a reinar em 359, Arces em 338 ou 337, Dario III em 336 ou 335 e, finalmente, Alexandre Magno em 331. Ele não reina muito tempo, ele morreu bastante jovem, mas ele institui o Império Grego, uma cultura grega que vai influenciar todo Israel, todo Jerusalém, e que inclusive vai ter os seus reflexos lá no tempo de Jesus. Então, Alexandre Magno é um ponto bastante importante. Aqui nós já estamos num período chamado intertestamentário. Pois muito bem,
Quando se fala das vindas dos judeus que estão em Babilônia, na verdade não é a cidade Babilônia, mas o reino não é mais o reino da Babilônia, é o reino da Pérsia. Então, quando nós falamos destas expedições, nós estamos falando não de uma expedição, mas nós estamos falando de algumas expedições. As mais importantes, a primeira expedição, acontece em 538, exatamente por causa do decreto de Ciro, e quem vai para Jerusalém é Zorobabel e Jesua. Então, esse é o início de toda a reconstrução, não só do altar, do templo, da cidade, dos muros, mas também da cultura. Depois, em 458, portanto, bastante tempo depois, Esdras vai para lá e depois Neemias logo em seguida. Alguns dizem que Esdras e Neemias eram contemporâneos, e inclusive nós vamos encontrar na Bíblia menção de um e do outro juntos, né? Portanto, eles conviveram juntamente entre si, né? E eles fizeram algumas alterações importantes. Do que trata o livro de Esdras? Então a gente fez um apanhado geral e vamos iniciar agora o livro de Esdras falando dos principais temas, do que se tratava, do que falava o livro de Esdras. Nós vamos ver que existem 3 temas principais. O primeiro tema é o próprio Deus. E como é que este livro trata Deus? Como é que ele vê Deus? Deus é visto aqui como o Criador e o sustentador do céu, o céu dos céus, e todo o seu exército. Nós vamos observar, quando o amado for ler o livro de Esdras e de Neemias, todas as vezes que o rei trata de Deus, quando o rei fala sobre Deus, ele diz o Deus dos céus. Por que ele está dizendo isso? Porque ele era superior. Lembrem-se que este povo era um povo politeísta, eles tinham vários deuses. Então, quando se fala do Deus dos céus, eu estou falando do maior dos deuses, do grande e temível Deus. Este Deus é tratado como um Deus soberano. Como assim um Deus soberano? Por quê? Ele deu a chance para o povo retomar os seus caminhos, parar com a idolatria, parar com os seus pecados, e o povo não atendeu. Os profetas falavam, mas os ouvidos estavam fechados. Então, Deus levanta alguns governantes, primeiro da Assíria, depois da Babilônia, para levar este povo cativo para a Síria, primeiro o reino de Israel, e depois para a Babilônia, o reino de Judá. Entretanto, quando passa o tempo do castigo, e isso a gente vai ver mais daqui a pouquinho, no próximo vídeo, quando isso passa, Deus levanta Ciro. A gente falou de Ciro agora há pouco. Ele desperta o espírito de Ciro, fazendo com que Ciro determine que as pessoas voltem para os seus lugares. E foi aí o início da reconstrução do povo, da nação de Deus. Então ele desperta quem ele quer. E é Ciro a peça fundamental, a ferramenta, o homem usado nas mãos de Deus. E ele cumpre as suas promessas. Ele é soberano, inclusive para determinar o que Ciro vai fazer. Ciro era agora o grande rei de um outro reino, porque a Pérsia havia dominado a Babilônia. Então, que coisa interessante. Os assírios foram dominados pelos babilônios e
os persas dominaram a Babilônia. E Ciro está nesse momento aqui e ele vai despertar por ordem de Deus. E é interessante também que ele vai mover o coração de Artaxerxes, ou seja, Deus é grande, Deus é temível, Deus é soberano e ele vai levantar quem ele quiser para que faça as suas obras, para que faça das suas promessas uma realidade. Aqui Deus é tido como um Deus comprometido com o povo. Os outros deuses eram deuses alheios, eram deuses inacessíveis, eram deuses intocáveis. O nosso Deus não é assim, meu amado. O nosso Deus é um Deus comprometido, é um Deus que tem aliança com o povo dele. Mas ele também faz uma aliança comigo, contigo, individualmente. Então, este Deus é um Deus pessoal, é um Deus individual, é um Deus de aliança. Por isso é que Esdras fala nosso Deus, porque é do povo, e ele fala meu Deus. Então eu posso, Eleni, posso dizer meu Deus? Posso, porque ele é um Deus que faz aliança comigo. Eleni é pessoal, mas é também de toda a nação, de todo o povo. Ele vai operar com o seu povo? Sim, porque o povo foi chamado a fazer a obra e o povo foi fazer a obra. Então ele vai operar com o seu povo. Quando Deus te chama para um ministério, quando Deus te chama para uma função, quando Deus te chama para uma obra, ele vai operar com você, como ele operou com o povo de Deus. Ele opera junto, fazendo com que tenhas todas as condições de realizar a obra que ele levantou para nós. Mas ele também opera em seu povo. Significa dizer que ele opera dentro do povo, ele opera salvando, protegendo, né? Isso fez com que a reconstrução pudesse ser feita e a vitória pudesse ser obtida. Portanto, o nosso Deus, o meu Deus, o teu Deus, é um Deus que opera conosco e opera em nós para que nós possamos, né, obter vitória e obter reconstrução das nossas vidas, do nosso altar, do nosso templo. Um segundo tema que é levantado aqui no livro é a questão do povo de Deus. Isaías já havia dito isso, mas Esdras fala que só um resto volta. Amados, muitos foram cativos para a Síria, muitos foram cativos para a Babilônia, muitos foram. Mas um resto apenas voltou. Um pedaço, um pouco do povo. Um pouco do povo foi chamado à santificação, foi chamado ao retorno, foi chamado à libertação, à salvação. Isso já estava previsto em Isaías. Olha o que Isaías diz no capítulo 10, no verso 22. Ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, só um resto dele se converterá, ou seja, se salvará. Só um resto, só um pouco. A conta mais ou menos de 50 mil. 50 mil não é nada, 50 mil é pouco. Só para que o amado tenha uma ideia, quando Roma vai guerrear em Judá e especialmente em Jerusalém, numa das batalhas que eles tiveram com os judeus que se revoltaram contra Roma, 40 mil morreram. 40 mil morreram. Isso já na época de Roma, lá para frente de Alexandre. Então o resto, 50 mil é pouquinho. Tinha pouca gente. A gente vai ver como eles resolveram esse problema. E
como é que ele volta? Ele volta pela graça, ele volta pela misericórdia de Deus. Eles haviam sido banidos, eles haviam sido cativos, eles haviam sido exportados para a Babilônia porque eles eram pecadores, porque eles pecaram, eles eram idólatras. E aí, Deus, por graça e por misericórdia, chama de volta o seu povo. Porque Deus nos ama, Deus os ama e nos ama. Só que quando eles voltam agora sem a mancha da idolatria. Eles aprenderam a lição. Então, eles vêm com pureza religiosa. Ou seja, sem a idolatria, sem os ídolos. E eles vêm com uma identidade muito grande com Deus, tanto é que eles não se misturavam, nem com gentios, nem com outros povos. Então eles entendiam o seguinte: Deus é santo, nós devemos ser santos. Sede santo porque eu sou santo. Seja santo porque Deus é santo. Então eles se identificavam com Deus. Santidade. Eles não se misturavam com o pecado da idolatria. Ou seja, a poda foi feita até a raiz. Por isso poucos sobraram, porque todos os outros foram eliminados. Então, só uns poucos voltaram. E eles voltam com uma comunidade sacerdotal. Amados, na Bíblia toda, nós somos chamados para sermos santos, nós somos chamados para um sacerdócio santo. Nós somos chamados para oferecer adoração. O que é esse sacerdócio? O que é essa adoração? O que é ser nação santa, nação separada? É ser uma nação de sacrifícios, cânticos, oração, adoração, que é feita de todas essas maneiras. Mas eles continuam sendo um Israel histórico. Era preciso provar o nome, é preciso provar a herança. Queridos, assim como nós, para entrarmos nos céus, nós precisamos provar que o nosso nome está escrito no livro da vida. Assim este povo, para voltar, ele precisava provar que era da linhagem de Israel, ou seja, que eles eram da linhagem santa. Os herdeiros, os chamados pelo nome de Deus. Finalmente, um terceiro tema são os meios da graça. E aqui nos meios da graça nós temos 3 aspectos diferentes deste meio da graça. Em primeiro lugar, o culto. O culto era importante. E é importante que se veja o seguinte: quando o povo volta para Jerusalém, qual é a primeira coisa que eles fazem? A primeira coisa que eles fazem é a restauração do altar. Então, o culto aqui é importante, a restauração do altar. A primeira coisa que nós fazemos quando nós empreendemos alguma coisa é a restauração do altar. E é por isso que é interessante este livro aqui na abertura do ano de 2023, porque é a primeira coisa que nós fazemos, restauração do altar, para refazer esta cidade santa, para refazer o templo. Restabelecidos os sacrifícios eram feitos de manhã e à tarde. As festas voltaram a ser observadas para a adoração de Deus, para exaltação da providência e da misericórdia de Deus. O templo era o local onde os sacerdotes, os levitas, os cantores e os servos do templo realizavam os seus trabalhos. Este era o centro da vida dos judeus. A partir daqui, nós vamos ter esta implicação. Quando o povo parou de reedificar o templo, quando o povo negligenciou a sua função, Deus manda 2 profetas. O profeta Ageu e o profeta Zacarias são levantados neste tempo exatamente para que o templo
pudesse ser terminado, porque havia negligência neste sentido. O segundo item do terceiro tema, que são os meios da graça, é a oração. E nós vamos observar uma coisa muitíssimo interessante, tanto em Esdras quanto em Neemias. Eles oravam em todo o tempo. Eles oravam em qualquer momento. Eles oravam de todos os jeitos, de todas as maneiras eles faziam oração. A gente vai encontrar no texto que a oração podia ser feita em penitência ou podia ser feita em alegria. Como assim em penitência? Normalmente eles faziam isso com jejum. Eles faziam isso arrancando os cabelos, rasgando as vestes, lançando terra na cabeça, vestindo pano de saco. Isso significa dizer que eles estão se prostrando diante de Deus, reconhecendo a grandeza, a majestade e soberania de Deus e reconhecendo que eles são pecadores e, portanto, pedindo auxílio, pedindo ajuda, pedindo que Deus entre em providência para com eles. Mas também era feito com alegria, com louvores, com música, com gritos. Então, isto era uma manifestação também de reverência, uma manifestação também de adoração a Deus. Isso significa dizer que a conclusão que nós chegamos é: nossa responsabilidade é orar sobre uma determinada questão até o fim, até que se resolva. Não desista, não pare, com tenacidade. O que quer dizer isso? Com teimosia, se você quiser chamar assim, chame. Ou seja, não desista, ore, 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 porque uma hora Deus vai responder. Seja fazendo aquilo, ou seja dizendo, espere um pouquinho, que daqui a pouquinho já vai acontecer. Então, orar sobre uma questão até o fim, com o pensamento concentrado naquilo, o envolvimento sobre aquilo. Só tenho uma coisa a dizer a vocês, meus queridos. Deus não depende de belas palavras, não depende de palavras bonitas, de orações bonitas, de grandes discursos ou de sugestões que eu possa dar, que você possa dar. Não, Deus não depende disso. Deus depende do meu e do teu coração. Deus depende da minha e da tua posição diante dele, uma posição de respeito, de adoração, porque nós estamos de fato diante de um Deus majestoso, de um Deus soberano, de um Deus poderoso, que está conosco e em nós. A última questão é as Escrituras. A lei de Moisés, os salmos e os profetas sempre foram muito importantes na vida dos judeus. Entretanto, de aqui para diante, o que eles faziam? Vejam, eles estavam isolados no cativeiro. Como é que eles resolveram isso? Longe de templo, longe disso, longe daquilo. Longe da Jerusalém amada. Então eles começaram a se apegar nas Escrituras. O que é importante aqui é que nós temos um início do judaísmo que a gente fala. Né? Por que isso é importante? Porque a partir de agora, a partir de Esdras e de Neemias, a Escritura, a lei de Moisés, os salmos e os profetas serão estudados. Antes eles eram decorados, as pessoas faziam, as pessoas agiam, mas agora, meu amado, se estuda. A Escritura deve ser estudada para ser obedecida. Deve ser compreendida. Portanto, tudo que está lá tem autoridade. E os sacerdotes tinham a obrigação de transmitir ao povo e ensinar o povo. E o povo tinha a obrigação de aprender e de obedecer. Então, todas as promessas, todas as advertências foram colocadas, ensinadas, esmiuçadas, como nós fazemos nas nossas escolas bíblicas. Não para que a gente saiba,
mas para que a gente faça. É para a ação, para fazer alguma coisa. E isso no sentido de cumprir as Escrituras, mais especialmente o que está colocado em Deuteronômio 6:6. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no seu coração. Significa dizer que está no coração, significa que está dentro de mim e que eu vou agir de acordo com o coração. As Escrituras começam a ser estudadas profundamente. As Escrituras começam a ser ensinadas detalhadamente. Amados, vamos começar 2023 fazendo como o povo de Deus ao retornar para Jerusalém. Primeira coisa, lembra-te do altar. Teu coração, a tua vida. Este é o altar de adoração, de louvor e de gratidão para este Deus que é poderoso, tremendo, misericordioso e amoroso. Amém, querido? Bons estudos.